Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Hoje eu vou falar sobre ponto riscado, mas antes disso, vocês estão vendo que eu estou fora da minha mesa de atendimento, né? Aqui onde eu estou é onde eu trabalho com a pombageira das sete saias. Quando acontecia, eu digo no passado, quando acontecia incorporação, porque eu não vou mais trabalhar com isso se Deus ajudar, né? Vou trabalhar só com outros métodos, com a magia, mas incorporação não. Mas era aqui, tá? Nesse local mesmo que ela vinha, o altar dela tá aqui na frente, ali na frente é aonde faz o atendimento, as macumbas. Não estou lá na minha mesa de jogo porque lá está sendo ali preparado espiritualmente, por quê? Fui vítima de macumba mais uma vez. Vocês acreditam nisso? Ontem, sábado à noite, em vez de eu estar me divertindo por aí, estava fazendo o quê? Quebra de demanda. É um absurdo, né, gente? O povo fica fazendo feitiço a troco de nada. A pessoa não vai com a minha cara e já quer fazer macumba. O que acontece é, claro que a Sete Saias tinha me avisado, mas eu sou muito cismado com algumas pessoas, entende? E aí o que acontece é, eu comecei a me proteger espiritualmente de um certo fulano que não gosta de mim, e o problema é que não foi ele que fez macumba, não. Foi outra pessoa. Então eu me defendi do inimigo errado. Até agora eu não sei quem fez a macumba, só sei que foi uma mulher, tá? Isso eu sei. Como é que eu fui protegido? Que não se preocupe, não pegou em mim, não. Quando eu gravo os vídeos na minha mesa de jogo é na frente daquela escada. Vocês veem atrás de mim uma escada e tem no degrau da escada uma carranca. O nome da carranca é Rania. E aquela carranca ela é preparada para me proteger espiritualmente. E aí ontem eu fui mexer com ela, né? Eu fui limpar ela. Quando eu coloquei a mão nela, ela transbordou de cupim. Vazou cupim por buracos nela que eu nem sabia que tinha, né? Uma coisa assim bizarríssima, tá? E vocês sabem, quem é do espiritual sabe o que é que significa cupim em casa. Aí eu olhei na casa, não tem nada na casa, era só nela. E quando eu toquei nela, energia espiritual muito forte, né? A energia do cupinzeiro. Significa o quê? Alguém pegou o meu nome, alguma coisa a ver com mel, com o meu nome, e colocou dentro de um cupinzeiro. Entende? Macumba clássica, né? Nem é inovadora. Mas ainda bem que a minha carranca me protegeu, ela segurou, ela é preparada para isso. Aí a recomendação: tenham na casa de vocês seus amuletos que seguram. Porque eu estava de fato, gente, com as minhas intrigas aqui, achando que era um fulano sem vergonha que queria sabe, queria acabar comigo, me aniquilar. E eu estava já pronto para enfrentar ele, mas o perigo era outro. Não era, não era ele. Então eu achando que estava pronto para nada. Se não tivesse o meu preparo espiritual geral, com a minha carranca, eu tinha caído, viu? Tinha pego, mas não pegou, não pegou. Porque a gente é esperto. Então, sempre tenha o seu preparo. Estejam com as suas seguranças, tá? Não se preocupem que eu estou ótimo. Mas ali estou limpando, por isso que eu estou aqui hoje. E falando agora sobre uma outra situação, antes de falar de ponto riscado. Quem estiver me vendo pelo Facebook não vai entender, porque o vídeo anterior que eu postei foi só no YouTube, né? Que é um vídeo sobre um assunto, não vou dizer o assunto, porque eu já falei lá naquele vídeo, é um assunto pesado, não vou citar aqui, senão dá problema na visualização dos vídeos, né? Mas, sem qualquer curiosidade, vejam o vídeo anterior, está com restrição e tudo, justamente porque é um assunto pesado. Qual é a questão? Muita gente não gostou que eu falei daquele assunto. E aí eu vou chamar a atenção a vocês para algo muito importante. Quando um assunto é pesado, a gente tem que falar. Algumas pessoas disseram assim: ai, mas você falando aquilo daquele jeito vai induzir algumas pessoas frágeis a cometerem aquele ato. E é verdade. E aí, vocês vão pensar: nossa, Caprini, você vai falar disso rindo? Ó, nada nesse mundo é seguro. Eu vejo que muitos de vocês têm aquela ilusão do paraíso, que vai dar para ter alguma atitude, que tudo fica bem e que não tem risco nenhum e é um mundo cor-de-rosa. Ai, que delícia. Só que não é assim que funciona. Tudo que a gente faz tem risco. E aí eu vou te explicar uma coisinha usando minha vida como exemplo. Quando eu era criança, adolescente, a primeira vez que eu tive um uso de uma substância ilícita, vocês entendem o que eu estou falando, né? Um pozinho branco, foi no momento, e eu usei aquilo. Eu não tenho índole para me viciar, ainda bem. Nunca me viciei em nada, vocês acreditam? Só em Coca-Cola, isso sim. Agora, substâncias nenhuma. Mas no meio daquilo, por que é que eu fui levado a usar aquilo? Porque eu não sabia o que era. Eu vinha de uma criação cristã, uma família cristã. Claro que havia se falado sobre substâncias, mas se falava o nome da substância.
Eu acredito que até a sociedade da época achava que se você falasse para alguém muito jovem o que era e como era, aquela pessoa jovem poderia ir buscar. Ou seja, iria atrás de drogas, né? Se a pessoa jovem tivesse noção do que era, ela poderia ela mesma ir atrás. Qual que foi o problema? Por isso, eu não sabia o que era. E quando alguém me ofereceu, usando um outro nome, não se usou um nome de substância, a pessoa chamava por um outro nome, eu achei que era algo, assim, digamos, uma brincadeira. Entende? Então é uma coisa bem interessante. A primeira vez que eu utilizei uma substância, eu fui saber que eu utilizei uma substância meses depois, quando alguém me disse, porque dentro da minha casa e do meu ambiente social, não se falava disso. Por quê? Porque havia o medo, justamente, que se você falasse, você influenciasse. E se alguém me falasse jovem, né, eu bem jovem, como era, passo a passo como era, teria me influenciado a usar substâncias? Talvez sim. Talvez sim, mas também poderia ter me avisado para que eu escapasse disso, eu sabendo identificar, e não sabia. Então tudo é perigoso, gente. Tudo é perigoso, tá? Não tenho essa ideia de, ai, este assunto é nocivo, não vamos falar dele. Não, vamos falar sim, sabendo que ele é nocivo, que vai ajudar muita gente e que ao mesmo tempo vai prejudicar alguém, porque a vida desse jeito ela não é brincadeira, certo? Agora vamos falar de ponto riscado, tá? Ó, 6 minutinhos de enrolação. Qual é a questão aqui? Muitas pessoas têm medo, receio e até vergonha porque as suas entidades não riscam ponto, tá? Eu vou explicar que na Umbanda e na Quimbanda vai se riscar ponto por uma tradição que não é nem de Umbanda nem de Quimbanda. Essa tradição vai ser muito usada no Brasil pela religião Macumba. Sim, Macumba era uma religião. Eu sei que também tem a questão hoje em dia das pessoas que querem minimizar e vão dizer Macumba era uma flauta, Macumba era uma árvore. Não, Macumba era um culto, uma religião pesadíssima. Quando ela se extingue, dela que vai surgir Umbanda e Quimbanda. Então, é a Macumba misturada com outra religião mais antiga ainda, chamada Cabula, um outro culto chamado Saravá. Saravá é uma saudação que se usa, mas também havia um culto chamado Saravá. Esses cultos todos usavam magia muito pesada. E a Umbanda ela vai surgir dali bem enxuta, com muito menos densidade do que esses cultos antigos, mas neles já se usava isso. Nesse ponto, eu não vou saber dizer como que o ponto riscado chegou nesses cultos antigos, porque não temos documentação. A gente tem, né, nós temos muitas citações sobre a Macumba era mais ou menos assim, tá? O Saravá era mais ou menos assim. O Omolocô antigo, ainda existe o Omolocô, é claro, mas o Omolocô antigo era mais ou menos assim. A gente tem sempre assim, o mais ou menos, o talvez seja, eu acho que era. Mas uma prova mesmo a gente não tem nada. Então assim, a gente só pode dizer, usava lá. Como? Por quê? Ah, só Deus sabe, porque já se perdeu a informação. Por isso é bom a gente sempre anotar as coisas, registrar as coisas para o futuro, né? Senão acontece isso. Hoje, a gente querendo saber e não tem como saber porque não tem informação, né? Mas qual é a questão aqui? Nem estas religiões brasileiras antigas, mais antigas que a Umbanda e a Quimbanda, inventaram um ponto riscado. Por quê? Porque o ponto riscado, ele vem da questão do sigilo, do selo, do símbolo que marca a presença da energia de um espírito. E isso é algo do mundo espiritual, é uma das poucas regras gerais. Então, a grande maioria, a massiva maioria das crenças e cultos nas entidades e divindades vai se utilizar de símbolos, tá? Até mesmo algumas crenças mais modernas, como a magia do caos e outras coisas, vai se utilizar de símbolos para marcar a presença de uma entidade. O que eu vejo é que a Umbanda e a Quimbanda levou isso por um lado pouco estranho, um lado obrigatório. Ah, e a sua entidade, para ser uma entidade, ela tem que riscar ponto. O que é que significa riscar ponto? Uma assinatura. O tipo de linguagem que tem no mundo espiritual não é a linguagem que tem aqui. Entende? Então, se eu digo para minha pombagira, Dona Sete Saias, escreva o seu nome. Ela não vai pegar uma caneta e vai escrever Sete Saias com S-E-T-E. Não é assim não. Ela vai fazer um símbolo, que no mundo espiritual significa quem ela é. O que acontece? O símbolo significa quem ela é,
mas também significa como ela está. Ou seja, ela enquanto entidade, ela tem vários símbolos. Tem um principal, é claro, que é ela neutra, que vai dizer assim, ó, isso aqui é 7 saias. Certo? Ela está aqui do meu lado, não me deixa mentir. Mas outras situações têm outros símbolos. Então, 7 saias agindo de modo bélico, ela nervosa, ela ativa, agressiva, é um outro ponto. 7 saias na cura, na reparação, na questão da harmonia, é um outro ponto riscado, um outro selo. Então, são vários símbolos que uma entidade pode usar se ela quiser. Tem entidades que guardam esses símbolos na questão mais antiga, chamada de sigilo. E o sigilo tem esse nome autoexplicativo, é segredo. Então, a entidade, às vezes, ela não quer. E aí eu vejo que muitos terreiros de Umbanda e Quimbanda querem dizer assim, se você vem aqui, você tem que riscar o seu ponto. O que é que isso causa em entidades que não querem? Elas vão mentir. E a entidade mente, tá? Elas não tem nenhum problema em contar uma lorota. A entidade pega ali a pemba ou o giz, abaixa no chão e faz um desenho bonito. E aí o pessoal de Umbanda vai dizer assim, que existem pontos riscados pré-determinados e que a entidade tem que riscar um ponto que seja reconhecível pelos mestres do terreiro, pelos os sacerdotes e toda a experiência deles. Vocês acham que é difícil para uma entidade simular um ponto que faça esses sacerdotes acreditarem? Nada difícil para ela, entende? A minha 7 saias mesmo, ela pode criar um ponto aqui riscado para vocês que vocês olhem e dizem, nossa, o axé das 7 saias. E é falso, porque ela já fez isso, tá? Na casa de um indivíduo que ela não gostava, foi assim, ele disse, aqui a entidade tem que provar que é entidade, tem que riscar o ponto. Pois ela pegou, né? Ela faz assim com o cabelo, colocou assim para trás, abaixou, riscou o ponto e ele falou, olha, que a mãe dele era de 7 saias. O mesmo ponto que a da minha mãe riscava é 7 saias de verdade. E 7 saias levantou e disse, maravilha, mas eu fiz o ponto da sua mãe, não fiz o meu não. e riu na cara dele, porque ela engambelou ele, tá? Só fez ele ficar feliz. Mas mostrou para ele algo que, segundo ele, enquanto sacerdote de Umbanda, era a veracidade da entidade, mas a entidade estava só brincando com a cara dele, porque ela não queria colocar o ponto dela naquela casa. Colocar o ponto dela naquela casa não é só desenhar. Ela não está decorando o ambiente com um desenho exótico. Se ela põe o ponto dela naquela casa, ela está confirmando que ela é de acordo com aquela casa. Vocês entenderam porque nem toda entidade também gosta de firmar ponto em terreiro? Porque às vezes a entidade está ali de passagem. Você, enquanto médium, chegou ali e a entidade tem um plano para você ali por enquanto, mas ela não quer ficar ali. Não é o local que ela deseja permanecer. Ela vai colocar o ponto dela ali. Aí o que ela vai fazer? Ou ela vai brigar muito para não colocar, o que às vezes acontece, ou ela vai inventar um ponto fajuto. Porque os pontos riscados, os selos, os sigilos, tudo a mesma coisa, são sérios, são importantes. Entende? Não é brincadeira. E se for levado como brincadeira, aí sim a entidade entra nisso. E só faz o que o povo quer ver. Ela faz uma pantomima, uma coisinha bonitinha, né? Que não tem nenhum poder espiritual. O que é que significa isso tudo que eu estou falando? Quando a entidade tem que riscar ponto? Qual é o momento em que a entidade tem a obrigação de riscar ponto? Nenhum momento. Ela não deveria ter nenhum momento de obrigação. Ela deveria querer. Se ela sentir a vontade, ou, no caso, nem a vontade, mas se ela sentir a necessidade, ela vai e risca o ponto dela. Caso contrário, não tem que riscar ponto nenhum. Mas eu entendo que não é assim que as religiões funcionam hoje em dia, né? Existe aí a questão de que a entidade ela tem que estar dentro de uma regra, ela tem que agradar o outro. E não é uma coisa boa você ter que, por obrigação, agradar o terreiro. Algumas vão fazer isso porque elas têm alguns planos de futuro com seus médiums. E aquele terreiro, mesmo sendo um terreiro que não as agrada, serve de escada. Significa que o médium vai passar por ali para depois dali ir para um lugar melhor. Mas só vai para um lugar melhor através dali. Então, a entidade atura algumas coisas, vai sendo, digamos que, maleável com algumas coisas, né? Mas é complicado. Então saibam que o ponto riscado, o selo, se usa há milênios. Nos Estados Unidos tem a religião
Eu não sei dizer se é de fato uma religião, mas um culto, que é o voodoo. O voodoo ele vai se originar do voodoo, que o voodoo acabou se tornando uma prática, tá? Mas o próprio nome voodoo se origina de vodum, ó, um atrás do outro. Um se origina do outro, né? Coisas doidas. Então, o próprio culto ali se origina de vodum, né? Depois, a gente percebe que esse vodum vai se originar na mesma raiz do candomblé jeje que temos no Brasil. E ali muitas divindades têm os chamados veves, tá? O que é um veve? É um ponto riscado, entende? Inclusive, orixás têm, tá? O orixá Exu, o orixá Ogum, lá nessa religião eles têm, porque lá se pede que use e eles acabam usando, certo? Fora isso, os voduns, é claro, né? Dambalá, Erzuli, Erzuli é a nossa mesma Aziri que temos no Brasil, né? Erzuli e muitos outros voduns vão ali riscar ponto, ou seja, fazer o veve, né? E outras crenças também trazem isso, tá? A Goécia, principalmente a Goécia, ou Goétia, né? Como alguns dizem, ela é a que mais popularizou você fazer com que uma entidade, ou uma divindade, ou um daimon, um demônio, responda na sua mão, porque você tem o selo dele, você tem o ponto riscado dele, né? Então, o ponto riscado é isso, é a assinatura, entende? É você escrever ali o nome e a intenção daquele espírito, e ele virá responder. Agora, qualquer pessoa pode sair fazendo ponto riscado? Eu não recomendo. Eu não recomendo porque eu mesmo, com a experiência que eu tenho, não fico fazendo ponto, não. Eu não sou doido. Antigamente eu era, entende? E eu me lembro que uma vez eu vi Maria Padilha das Almas, riscando ponto. Ela riscou o ponto dela e eu tenho uma coisa que é a memória fotográfica. Eu me lembro exatamente de alguma cena que me interessa. Com detalhes eu me lembro. E aí, depois de um tempo, eu fui lá e eu reproduzi o ponto dela na minha casa sem a autorização dela. Péssimo negócio. Entende? A vida começou a andar para trás. Por quê? Porque significa que a Maria Padilha quis me punir? Não de forma alguma. Significa que naquele ato dela arriscar o ponto, ela tinha uma determinada intenção. Que naquele momento, lá naquele terreiro onde ela arriscou o ponto, era válida e 100% correta. O mesmo ponto na minha casa tirava as coisas de ordem. Por quê? Porque eu tinha a boa memória, eu não tinha o conhecimento. Entende? Então, você sair pegando o ponto riscado que você vê por aí, você viu no terreiro, você chegou lá no terreiro, você viu nas paredes e no chão um ponto riscado, você pega o seu celular, tira uma foto daquilo e depois você vai lá e reproduz na sua casa. Não faça isso, pelo amor de Deus. Só faça isso se a própria entidade disser: faça esse símbolo na sua casa e vou estar lá com você, vou te proteger. Porque a entidade já idealizou o caminho. Aí, assim, do nada, não faça. Tá? Então, se lembrem, não existe um ponto riscado para uma entidade. Existem pontos riscados. O ponto riscado é uma assinatura. E o ponto riscado é basicamente é uma assinatura que tem o nome da entidade nas grafias dos símbolos, tá? E também a intenção da entidade. Então, a entidade pode ter muito mais do que um ponto riscado, pode ter vários, tá? E fora isso tudo, o ponto riscado, ele não pode ser utilizado sem a permissão, entende? Sem o conhecimento. Mesmo hoje, eu sabendo para que serve os pontos da minha pombagira, aqui na minha casa não tem nenhum ponto dela riscado. Nenhum. Ela já riscou o ponto no chão, eu vou lá e depois do trabalho feito, eu removo. E como é que a gente remove? Você não passe água, pelo amor de Deus. Ela vai riscar no chão com giz. Eu chamo giz porque muita gente não sabe o que é a pemba, tá? A pemba, ela é também um giz, mas é natural, tá? Agora, o que acontece? Pode riscar tanto com giz, o giz de lousa mesmo, algumas pessoas usam porque não é o material, é o símbolo que importa. Pode ser riscado também com sangue, algumas quimbandas sabem que fazem isso, né? Mas, independente do que aconteça, depois que o trabalho foi feito, você, pelo amor de Deus, você não pega um balde de água, joga em cima e esfregue para apagar o desenho. Isso espalha a energia e sai do controle. Como é que você apaga aquilo? E é um pouquinho chato porque tem que limpar com cuidado. Você se abaixa no chão, você pega um pano úmido com cachaça ou com álcool mesmo. Pode ser tanto a cachaça, que é a bebida, ou o álcool de limpeza, tá?
Ou qualquer outra bebida alcoólica que seja destilada, entende? Mas aí é mais caro, né? Melhor o álcool ou a cachaça. Passa no pano e vai passando ali, vai esfregando. Algumas vezes a entidade usa uma força desmedida para arriscar o ponto, fica bem, assim, bem difícil de tirar do chão. Mas a vida não é fácil, né, gente? Você abaixa ali e com o tempo você tira tudo. Só pelo amor de Deus, não façam o que eu já vi muita gente fazendo de mete um balde com água e sabão em pó em cima e esfrega com uma vassoura. Não é assim. Aquilo é magia. E a magia a gente faz com cuidado e desfaz com cuidado. Entende? Por que a cachaça? Porque o álcool ele é isolante. Entende? Ele não vai espalhar o espiritual, ele finda o espiritual. Acabou ali. Entendeu? Então, se cuidem, tá? Uma outra coisa interessante que eu vou dizer a vocês é, às vezes a entidade, ela não quer explicar o ponto, tá? Tenham ali o cuidado de não ficar aborrecendo a entidade assim. Ah, a pombagira riscou ali, no ponto dela tem um garfo retorcido, tem 7 cruzes, e tem uma escadinha, e tem uma estrela de 6 pontas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de perguntar o porquê. Só que aquilo ali já transcendeu a questão religiosa. E aquilo ali, mesmo estando no ambiente espiritual, já transcendeu a espiritualidade geral. Aquilo ali já é um assunto pessoal da entidade. Muitas vezes aquilo ali tem a ver com aquele símbolo, tem a ver com a história de vida dela, ou com algum acontecimento que pode ser algo ruim. A entidade não quer lembrar. Algo ruim, não do tipo que ela vai fazer uma coisa ruim com aquilo. Não, mas aquilo é uma insígnia, é um símbolo que para que ela tivesse conseguido aquilo, ela sofreu. Então ela tem aquilo para utilizar, mas ela não quer ficar falando de como veio ou do que representa. Então quando uma entidade riscar o ponto, vocês fazem a pergunta assim: a senhora ou o senhor gostaria de explicar? Se a entidade falar que não, então diga tudo bem. Entende? Tudo tem sua hora, talvez nunca explique ou talvez em algum momento queira, fique mais à vontade para explicar, tá? Fiquem tranquilos. E não confiem em pontos riscados que vocês pegam na internet. Entende? Vocês vão colocar no Google, tem inclusive um livro que eu tenho, tá aqui nessa estante aqui, em algum lugar aqui. Um livro de uma autora, acho que é Janaína alguma coisa, com uma série de pontos riscados. Gente, não é assim que funciona, tá? Que você vai encontrar o ponto riscado da sua pombagira num livro que você compra numa banca de jornal ou num site da internet ou no Google Imagens. Coloca lá, ponto riscado da pombagira menina. Aí chegou lá no Google, achou. Ah, eu vou riscar aqui e é ela. Não façam isso não, gente. Não é assim que funciona. O ponto riscado, ele só vem de uma única fonte, da própria entidade. Assim como você é a sua mão que assina o seu nome em um documento, tá? Se você vai num cartório, a pessoa do cartório, ela pede para você assinar. Ela não pede para você buscar da internet o seu nome desenhado. Ela pede que você assine com a sua mão. Você tem a sua firma reconhecida com a sua assinatura. Tanto o nome por extenso, tanto ali de uma outra maneira, né? Mas é a sua mão que assina. Mesma coisa com o ponto riscado. Qual é o ponto riscado da sua pombagira? Ela risca. Se ela não riscar, então não tem. Entende? Por enquanto não tem. É claro que ela tem, mas não tem em qual sentido? Não vai usar agora. Se você é uma pessoa que não incorpora, o que é que você pode fazer? Você pode ir até uma entidade de mesma falange. Então, vamos imaginar que eu nunca tivesse incorporado a minha pombagira das 7 saias. Deus abençoe se tivesse sido assim. Mas vamos imaginar se eu nunca tivesse incorporado, o que é que eu faria? Eu iria atrás de uma outra pessoa que trabalhasse com uma outra pombagira das 7 saias, sabendo que a pombagira da pessoa tem o mesmo nome, mas não é a mesma, né? Não é a mesma entidade. E o que eu faria? Iria pedir para que aquela entidade se comunicasse com a minha e, se possível, trouxesse o ponto da minha. Seria possível isso? Seria possível. É possível, sim. Elas são da mesma família, elas se entendem, tá? Esse é o jeito. Eu sei que, assim, vocês me procuram muito porque vocês sabem que eu facilito muito as coisas para vocês, né? Esmiuço. Mas nem tudo eu consigo, tá, gente? Se fosse falar assim, ó, venham jogar comigo que eu vou ter uma visão espiritual
e eu vou desenhar para vocês o ponto riscado e mando para vocês por e-mail. Não. Até gostaria, porque ia dar uma grana, hein? Muita gente ia querer. Mas não é assim que funciona, gente. Não tem como eu assinar o nome de alguém de fora, de alguém espiritual. E não tem como qualquer entidade buscar o ponto de outra. Só se for da mesma família. Porque se eu fosse até uma outra sete saias e pedisse isso, a minha sete saias estaria ao lado daquela outra, comunicando a ela como fazer. Entende? E aí teria, tá? Então, é complicado, são poucas maneiras, mas saiba que ponto riscado tem muito poder. E se em qualquer momento da vida de vocês, vocês receberem na casa de vocês um papel, um envelope, ou chegarem na casa de vocês e encontrarem desenhado em algum lugar um símbolo, alguma coisa, já tenham um pé atrás. Porque o ponto riscado nem sempre é uma coisa enorme. Às vezes um ponto riscado são 3, 4 desenhinhos ali num pedacinho de papel e já traz uma invocação pesadíssima. Entende? Então, qualquer símbolo que vocês encontrarem nas coisas de vocês e que vocês não reconhecem, tenham cuidado, certo? E aí tem que quebrar a energia desse símbolo. E como é que quebra? Muito simples, mas isso é assunto para outro vídeo, não é? Até mais, pessoal. Logo mais eu volto com mais informações.